Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de correção. E aqui nessa aula a gente vai corrigir a atividade número 8 do nono ano, ok? Bom, na primeira questão ele fala o seguinte: o número decimal 2,401 pode ser decomposto em. Aí a gente tem quatro opções. Para isso, a gente vai visualizar o seguinte, ó. O 2 ele está na posição da unidade, certo? Então, a gente tem duas unidades aqui. Perceba que em todas as opções a gente tem duas unidades. Beleza. O 4 ele está na posição dos décimos. Então, vamos colocando aqui, ó. Aqui é a unidade, aqui é os décimos. Perceba que em três opções a gente tem 4 décimos, ó, 0,4. O item D é o único que não tem, certo? Aqui no item D, a gente tem o quadro como unidade. Então, o item D está errado. O zero está nas centenas, então a gente não mexe com ele, porque é zero. E o 1 está na casa dos milésimos. Perdão, o zero está na casa dos centésimos, tá? Não é na casa das centenas. E o 1 está na casa dos milésimos. Se a gente for ver aqui, ó, esse 1 está na casa dos décimos, aqui nos centésimos, e no item A, que é o item correto, certo? Ele está na casa dos milésimos. Então, na hora de fazer a decomposição, a gente pode analisar também dessa forma, beleza? Na segunda questão, certo? De novo, falando sobre posicionamento, ele quer saber, o algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número, certo? E ele dá quatro opções aqui para a gente escolher. Nesse caso, o 4 aqui, ó, nesse primeiro número, ele está na casa dos décimos, então não é ele. No segundo, ele está na casa dos centésimos, também não é ele. No terceiro, ele está na casa dos milésimos, então aqui é o item C. E aqui no item D, ele está na casa dos décimos de milésimos, beleza? Então aqui, segunda item C. Terceira questão, colocando-se em ordem crescente os números abaixo, encontra-se. Então, a gente tem que colocar todos em ordem crescente. Ok. Para isso, a gente vai comparar casa por casa, perfeito? E aqui, se a gente for analisar as unidades, todos empatam com zero, ou seja, todos são iguais na unidade. Se a gente for para a primeira casa aqui da parte decimal, certo? Depois da vírgula, a gente vai perceber que o x tem 0 nos décimos, o w tem 1 nos décimos, o t tem 0, o z tem 0 e o y tem 2. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, o y como sendo maior, certo? Porque ele ganha de todos aqui na casa dos décimos. E depois dele, o W é o maior, porque tirando o Y, ele é maior que todos os outros na casa dos décimos. Então, só pela primeira casa, a gente já elimina 2. O Y vai ser o nosso maior número, então já vou colocar ele aqui no final da lista, ó. E também o W. Então, a gente já tem aqui os dois últimos, o maior e o segundo maior. Os outros três, a gente vai ver quem é o menor de todos e vai colocar, agora sim, em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então, aqui, ó, indo já para a segunda casa, a gente tem o x com 2, o t com 2 e o z com 0. Então, o z dos três aqui que sobraram é o menor. Tirando ele, comparando só o x e o t, eles vão empatar na unidade, no décimo, no centésimo. Na casa dos milésimos, certo? Perceba que a gente não tem. Quando a gente não tem, a gente pode colocar um zero, perfeito? E aqui, ó, 0 contra 5, o 5 é maior, né? Então, o x é menor, ele vem primeiro. E depois dele, o t, 0,025. Beleza? Então, a nossa ordem começa com o z, que é o menor, vai para o x, t, w e y, ok? A quarta pede algo bem parecido, para a gente colocar de novo em ordem crescente. Então, vamos lá. Ó. De novo, comparando. Nas unidades, todos são iguais. Perfeito. Nos décimos, a gente já tem uma diferenciação aqui, ó.
O 0,5 é maior nos décimos que todos os outros números. Então, já sei que ele é o maior, certo? Tirando ele, certo? Que eu já utilizei, de todos os outros 4, o 3 ganha na casa dos décimos, ó, nessa casa aqui, tá bom? Porque aqui é 0, 0 e 0. Então, esse número é maior que os outros 3. Beleza. Sobrando os outros 3, ó, a gente pode ir para a casa dos centésimos. Nessa casa, perceba que o 0,05 e o 0,057 eles empatam e o 0,003 perde de todos os dois, né? Então, esse daqui é o menor. E agora a gente vai comparar esses outros dois. Então, seguindo a mesma lógica, certo? Colocando o zero aqui, a gente vê que esse 0,05 perde para o 0,057. Ok? Então, a gente tem aqui a nossa ordem crescente. Outra forma também que a gente pode usar para comparar números decimais é igualando, certo? Assim como eu fiz aqui, ó, nesse último caso, eu posso fazer isso com todos os números, ó. O número que tem mais casas decimais são o 0,003, com 3 casas decimais, e o 0,057, também com 3. Então, o que eu vou fazer é colocar 3 casas em todos os números, ó. Vou colocar um zero aqui para ficar com 3 casas. Vou colocar 2 zeros aqui para ficar com 3 casas. E vou colocar um zero aqui para ficar com 3 casas também. Dessa forma, fica mais fácil ainda visualizar por que o 0,003 é o menor e por que o 0,5 é o maior. Quando a gente iguala a quantidade de casa decimal, fica ainda mais nítido essa diferença. Beleza? Então, a gente tem essas duas formas de comparação. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a atividade. Espero que vocês tenham conseguido resolver todas as questões e a gente se vê numa próxima aula. Beleza? Então, até lá e tchau, tchau.